Sabe aqueles hábitos que você sabe que não fazem bem pra você, que você não gostaria de ter, mas que mesmo assim continua fazendo? Aqueles vícios de comportamento que você tem consciência de que não agregam em nada na sua vida, mas que mesmo tentando você tem muita dificuldade para mudar? No vídeo de hoje eu vou explicar para você por que isso acontece. E eu já adianto que, diferente do que podem ter feito você acreditar até agora, não é só uma questão de força de vontade. Olá, seja bem-vindo ao Parece Óbvio. Eu sou a Carol e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos para ajudar você a construir um novo olhar mais leve e mais gentil sobre a sua vida. E como eu estava falando antes, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre por que é tão difícil mudar hábitos. Por que é tão difícil deixar de fazer coisas que nós sabemos que não nos fazem bem, e também por que é tão difícil começar e manter na nossa vida coisas que nós sabemos que vão ser boas para nós, né? Por que será que isso acontece e a gente tem essa dificuldade? Até o final desse vídeo você vai ficar sabendo a resposta. E para a gente começar essa conversa, é muito importante que primeiro você entenda o que é um hábito. E aqui eu falo não no sentido do significado da palavra, porque isso eu tenho certeza que você sabe, mas sim da neurociência da coisa, do que acontece no seu cérebro quando você cria e pratica um hábito. Então, imagine o seguinte, o seu cérebro é um bichinho muito trabalhador. Esteja você acordado ou esteja você dormindo, ele está o tempo todo trabalhando e fazendo conexões para manter a sua vida funcionando. Acontece que para dar conta de todo esse trabalho, o seu cérebro precisa de muita energia. Só para você ter uma ideia, mesmo representando em média 2% do peso de uma pessoa adulta, ele costuma consumir 20% da energia necessária para manter o nosso corpo funcionando. Isso é muita coisa. Só que, além de ser muito trabalhador, o seu cérebro também é um bichinho bem esperto. Porque ao mesmo tempo em que ele precisa de toda essa energia para funcionar, ele também é expert em encontrar meios de poupar esforço, de economizar essa energia, fazendo as coisas de um jeito mais fácil, que não dê tanto trabalho. E é exatamente aí que entram os hábitos, porque um hábito nada mais é do que um caminho que o seu cérebro aprende a seguir quando você faz alguma coisa muitas vezes. Ele é um mecanismo que o seu cérebro cria, quase como se fosse um atalho, para que você não precise se esforçar tanto, nem gastar tanta energia pensando em atividades que você precisa desempenhar com frequência. Quando algo se torna um hábito para você e o seu cérebro aprende esse caminho, a ir por esse atalho, no momento em que ele percebe que estão presentes os gatilhos que disparam esse comportamento, ele entra no piloto automático. Ele entra em um modo que não demanda tanta energia para que você possa fazer o que tem que ser feito, né? Que é o que ele aprendeu a fazer nessas situações, sem nem precisar pensar. Para você entender como isso funciona na prática, basta pensar em quanto esforço você precisa fazer, no tanto que você precisa pensar e prestar atenção quando está aprendendo a fazer alguma coisa que nunca fez antes. E dirigir é um ótimo exemplo disso. Nas primeiras vezes que você senta no volante de um carro e percebe tudo o que tem que ser feito, né? Controlar os pés no pedal, coordenar a troca de marcha, olhar os espelhos e ainda se cuidar de todos os carros em volta, parece impossível que um dia você vá dar conta de tudo, né? Mesmo prestando 100% de atenção e se esforçando muito, você erra. O carro apaga, você troca para a marcha errada e ele engasga. No começo, tudo isso faz parte.
Mas se você não para por aí e continua praticando, o que acontece? Com o tempo e com a experiência que você ganha, as coisas vão ficando mais fáceis. Aqueles movimentos que você precisava pensar 1000 vezes antes de fazer lá no início, você nem pensa mais. Você simplesmente entra no carro, vai lá e faz. E faz até de um jeito que, às vezes, se precisa ensinar alguém que está começando, já não sabe mais nem explicar, de tão natural que se tornou para você. Você faz no piloto automático. E não é à toa que isso acontece. Você consegue dirigir e fazer qualquer outra coisa na sua vida sem nem precisar pensar, porque isso se tornou um hábito. Depois de fazer aquilo repetidas vezes, o seu cérebro aprendeu o caminho. E quando você precisa, quando surgem os gatilhos que disparam esse comportamento, ele ajuda você pegando esse atalho. E entendido isso, agora sim a gente pode voltar para a pergunta lá do início, que também é o título desse vídeo. Afinal, por que é tão difícil mudar hábitos? Seja abandonar velhos hábitos ou então criar novos. Por que é tão difícil mudar? E depois de tudo que eu falei até aqui, eu acho que você já deve até estar imaginando a resposta, Mas vamos entender um pouquinho melhor o porquê. Pensa comigo. Imagina que você precisa ir até um lugar e que existem 2 caminhos para você chegar lá. Um é uma estrada asfaltada, super sinalizada, uma verdadeira via expressa. E o outro é uma trilha em mata fechada, que você precisa até levar um facão junto para ir cortando as árvores e conseguir passar. Por qual deles você vai preferir ir? Qual dos 2 parece o mais fácil? A resposta é óbvia, Pensando no mais fácil, você vai preferir ir pela via expressa, Pela estrada que é feita de asfalto. E mudar hábitos é difícil justamente por isso. Porque quando você tenta mudar, seja para abandonar um velho hábito ou então criar um novo, é como se você estivesse escolhendo ir pela mata fechada. Existe uma estrada asfaltada, um caminho que o seu cérebro já conhece e já sabe fazer de olhos fechados, mas você quer que ele vá por um caminho novo, que ainda não foi explorado. E a questão é que, como tudo que é novo e que o seu cérebro ainda não aprendeu a fazer, ele precisa de tempo para se adaptar. Pensa só, depois de anos andando na mesma estrada todos os dias em uma via expressa, você coloca ele no meio de uma floresta, a criar um caminho novo na mata fechada. Não tem como ser algo fácil, E aí, além da dificuldade natural que o nosso cérebro enfrenta por ser algo novo que ele ainda não conhece e não se tornou um hábito, tem uma segunda questão nesse ponto, que são as nossas expectativas. Porque a gente não quer só mudar hábitos e mandar o nosso cérebro pela trilha em mata fechada. A gente quer que, além de fazer todas essas mudanças, ele faça isso rápido. E quais as chances disso dar certo, E essa eu não vou nem responder e eu vou deixar para que você reflita, porque eu tenho certeza que você sabe a resposta. E é por isso que, mais do que uma explicação sobre o que acontece no seu cérebro e que torna tão difícil mudar hábitos, eu gostaria que esse vídeo aqui servisse como um lembrete. Um lembrete para que você pegue leve com você mesmo, para que você tenha mais paciência com esse bichinho tão trabalhador que é o seu cérebro. Especialmente nesse período de início de ano em que a gente costuma estar envolvido com metas, tentando mudar vários hábitos de uma vez só. Tenha paciência com você. E toda vez que você encontrar alguma dificuldade, porque você vai encontrar, isso faz parte da caminhada, lembre da imagem da estrada e da trilha em mata fechada. Eu sei que isso pode não tornar as coisas mais fáceis, mas com certeza vai deixar elas mais leves e motivar você a continuar.
Mas enfim, gente, era isso o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Aí está a explicação sobre por que é tão difícil mudar hábitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque para mim foi uma delícia de fazer. Eu adoro estudar esses assuntos mais ligados à neurociência, entender o que acontece no nosso cérebro. Então me contem aqui embaixo se vocês curtiram, porque seria muito legal continuar produzindo conteúdos nessa pegada aqui pro canal. Ah, e além de conversar comigo aqui embaixo nos comentários, também não vai embora sem deixar o seu like, tá? Não custa nada pra você e super me ajuda a continuar esse trabalho. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais esse vídeo e mais essa semana. E a gente se vê na próxima. Até! Tchau!